É nessa onda que eu vou. 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 É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Rádio Educadora com muita alegria. Agradecemos a todos pela audiência, pela sintonia. Ao pessoal do meio-dia, bom descanso, um bom almoço para eles. E nós aqui vamos levando o nosso encontro, colocando à sua disposição os nossos canais para que você entre em contato conosco. O nosso WhatsApp 992 22 51 24. O telefone da Educadora para quem quiser falar ao vivo conosco, pedir a sua oração e com certeza com o tema de hoje conversar, tirar dúvidas e esclarecer é 21 13 50 20. Para você que gosta da tecnologia, além de nos acompanhar pelo YouTube, está também nos vendo pela live do Facebook, não é? E você pode deixar aqui o seu abraço, o seu alô e deixar o seu recadinho. Você que nos vê pelo Facebook também pode compartilhar. Compartilhando o nosso encontro, mais e mais pessoas estarão sendo evangelizadas. Muito bem, eu estou aqui hoje com a doutora Mayra, que é a nossa paroquiana, é agente da Pastoral da Sobriedade e participa também do 72 Feminino da nossa paróquia, não é? E é claro, também exerce um papel de grande relevância aqui no nosso município, por ser vereadora, mas sobretudo por atender os pobres lá no nosso dispensário, uma grande benemérita, junto com o doutor Inácio, que é o seu esposo, que aliás aniversariou semana passada. Eu já deixei aqui meu abraço ao doutor Inácio, meu carinho, meu respeito a ele, a toda a família, que contribuem tanto. Mas o motivo da doutora Mayra estar aqui conosco hoje, nossa cidade está fazendo já pela 5ª vez a semana de conscientização e combate com as drogas. Vocês sabem, eu tenho falado muito aqui no nosso encontro, que as drogas, como diz o próprio nome, é um grande mal e uma droga na vida de jovens, de adultos e de tantas pessoas. Nós chegamos agora a cabo onde os filhos estão tratando dos pais. E os pais tratando dos filhos também. Inclusive amanhã, se eu não me engane, ou hoje, nós vamos ter sobre o crescente número de jovens entrando na dependência, que a doutora também vai falar aqui um pouco, não é? Para você que está me vendo, para você que me ouve pelo rádio, a doutora vai esclarecer também. Saiba você, só tem 2 maneiras das pessoas se livrarem das drogas. Primeiramente, é um tratamento. Sem um tratamento não adianta. Ah, mas eu pedi para Deus. Aí entra a segunda maneira, é Deus. Primeiramente é o tratamento, e Deus age no tratamento por meio da fé. Então não adianta você rezar se não procurar um tratamento.
Aí tem a sobriedade, tem o AA, tem o NA. Nós encontramos aqui, eu posso falar da Clínica Davi, não é, que eu conheço e levanto a bandeira porque fazem com bastante competência e previdência, né, e providência o trabalho. Mas eu não quero tomar muito tempo, viu, doutora? Eu quero passar logo a palavra a ela, para que ela possa conversar, explicar o que está acontecendo essa semana, fazer o seu convite. E eu acredito que você que está em casa, você pai, você mãe, você que me ouve, que me vê pelo Facebook, já enfrentou ou enfrenta um problema com a questão das drogas. Mais do que falar do tratamento, eu acredito que nós vamos falar da prevenção. Não é? E é isso que também interessa para nós. Doutora, boa tarde. Boa tarde, padre, sua bênção. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos aqui da rádio. Padre, nós estamos na 5ª semana, né, de conscientização sobre essa doença dependência química. Assim, por que conscientização? Porque as pessoas, elas ainda não veem essa questão do uso das drogas, né, a questão da consequência. E uma das consequências é a doença dependência química, que a gente sempre deixa bem claro que é uma doença, ela é crônica, ou seja, ela não tem cura, ela é progressiva, pode matar, porém ela tem tratamento e ela tem controle, né? Então, como toda doença crônica, ela tem controle, mas ela não tem cura. Então, isso é o princípio básico de qualquer pessoa que venha a experimentar ou usar, mas eu só uso de vez em quando, uso recreativo, é uma doença que progride. Doutora, então, por aquilo que eu estou entendendo da sua fala, seria que, então, aquele que tem qualquer tipo de vício, ele não é sem vergonha, isso. Ele não é uma pessoa só de mau caráter, entra a questão da índole também, mas sobretudo aquilo que a doutora acabou de dizer, é também uma doença, é isso? Sim. Qualquer indivíduo pode desenvolver a doença dependência química, tá? Lógico que existe uma progressão, né, dependendo da tolerância do indivíduo, isso depende de cada pessoa, isso depende da personalidade, isso depende da questão genética, isso depende, por isso que a gente fala que a dependência química é uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ter múltiplos fatores para o indivíduo, não assim, que experimente ou que use de forma recreativa e de repente ele venha progredir e se torne independente e outros não se tornam, né? Então, por quê? Porque cada indivíduo ou cada família tem os seus fatores de risco e tem os seus fatores de proteção. Se a gente conseguir, que é onde a gente faz parte a prevenção, fortalecer ou esses fatores de proteção, eles estiverem sempre mais fortalecidos, então a chance do indivíduo, daquele adolescente, daquela criança progredir, né, não só experimentou, usou, não sei o quê, e desenvolver a doença, ela é mais difícil. E se esses fatores de proteção, eles estiverem enfraquecidos, aí sim, o jovem, o adolescente, o adulto jovem, ele começa muitas vezes na curiosidade, a experimentação, de forma recreativa, e aí a coisa vai progredindo e até se instalar a doença dependência química. Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Mayra, que é neurologista, também vereadora aqui de nossa cidade, fazendo um bonito trabalho de conscientização no combate às drogas. Doutora, uma coisa que me faz pensar bastante, nós trabalhamos aqui, que é a questão familiar, não é? O quanto ela é importante, como a senhora acabou de colocar aqui, são os balizamentos que nós temos. Então, o fator que protege e às vezes aqueles que são mais desatentos, talvez para a mãe que esteja me ouvindo em casa, não é para o pai que esteja me ouvindo em casa. A família conta bastante, nós sabemos, não é? Extremamente importante. Por isso, quando a gente fala na questão da conscientização, porque já é provado cientificamente que o saber, a informação dos pais, dos professores, né, na igreja, por onde existe a socialização, por onde o jovem e a criança passa, né? Se houver esse conhecimento e houver essa conversa com eles, né? Então a gente sabe que a experimentação ela é mais tardia, né? Ou seja, se experimenta mais tardia e esses fatores de proteção eles estão bem fortalecidos, então a chance desse indivíduo, dessa criança ou esse adolescente se tornar o dependente, progredir nessa caminhada de uso de drogas, ele é mais difícil. Agora, se não há essa conversa em casa, se não há essa informação, se essa questão de drogas ainda é um tabu dentro da família, dentro da igreja, né, nos meios sociais, aí a experimentação, o uso, a progressão, aí ela pode ser, assim, rapidamente progressiva. Pois é.
Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Mayra. Você pode mandar a sua pergunta para que a doutora também possa responder, possa te ajudar se você quiser um auxílio. Vamos aproveitar que ela está aqui conosco, tanto pela live, você pode mandar também pelo WhatsApp, o 992 22 51 24. Para quem quiser ligar, falar ao vivo conosco, 21 13 50 20. Doutora, eu acredito que uma das maneiras de nós também conscientizarmos sobre as drogas é os pais terem conhecimento de que os filhos estão usando. Nem sempre eles vão dar sinais, como muitas mães me procuram. Padre, mas parece que ele não usa, não consigo ver. Teria aqui nessa questão do combate, na prevenção, alguns sinais que talvez o adolescente, o jovem, até mesmo o adulto apresente das drogas? O principal é a mudança de comportamento. Essa é a principal, né? E assim, e quando você conhece, vamos falar de mãe, principalmente, eu sou mãe. Quando você conhece o seu filho, você conhece os hábitos do seu filho, os gostos do seu filho, sabe as amizades do seu filho, aonde ele anda, e isso começa a muda de uma forma radical, apresenta mudanças que você não gosta, que você nunca ensinou, que não faz parte da família, é um grande sinal de alerta. Né? É a mudança de comportamento. Esse é o primeiro sinal. Quando ele abandona coisas que ele faria, por exemplo, a escola, ele não quer mais para a escola, ele praticava esporte e deixa de praticar, ele estudava, estava na faculdade e deixa a faculdade, perdeu o emprego porque começou a chegar tarde, né? São sinais, vai dando sinais sim, e aí é que entra o conhecimento da família de identificar esses sinais, e aí ela tem que ir atrás, porque a família muitas vezes, padre, às vezes não é só o indivíduo que usa, que não admite que tem o problema já. Às vezes o indivíduo até admite, mas a família também não admite. Às vezes a família leva anos para admitir que o problema já está na casa, que está na família, que já ocorreram várias situações, né? Bateu o carro, perdeu o emprego, largou a faculdade, briga, problemas legais, né? Inúmeros problemas, e a família não admite que o problema está ali, dentro da casa dela. Minha gente, nós estamos aqui com uma profissional da área realmente falando, tanto de experiência que ela teve já de trabalhar diretamente, trabalha até hoje com pessoas envolvidas em drogas, com pessoas que estão aí procurando se livrar disso. O grande problema é quando a família não admite que tem o dependente em casa. Aliás, o primeiro passo da pastoral da sobriedade, que nós tanto trabalhamos, é o admitir. E aí entra toda a dificuldade, porque o pai com a mãe dificilmente querem, tem vergonha, não é? Mas a prevenção vem inclusive de dentro de casa. Sim, é dentro de casa que nasce, vamos dizer, todas as coisas, né? Porque a prevenção nasce dentro de casa e assim, estatisticamente a gente sabe que a experimentação do álcool, a grande maioria das vezes se faz dentro de casa. Quando molha a chupeta da criança. No aniversário de primeiro ano, né? Isso é cultural, né? É cultural a criança dentro de casa ver os pais, porque a gente sabe que o álcool tem essa questão da socialização. A gente sabe que isso até, vamos dizer assim, entre aspas, é importante. Mas aí vem a questão da conscientização, né? Você é adulto, você pode beber, você está numa festa comemorar, sem problema nenhum. Agora, se você é criança, que não faz bem para o seu cérebro, é uma droga, você vai tomar um porre, você vai beber sem necessidade, não vai comemorar, vai ultrapassar os limites e tudo, aí sim, aí já não é uma socialização, aí já é um problema. Há pessoas que não são doentes, portanto elas podem beber, não vai ter problema nenhum, não vai agredir ninguém, não vai dirigir, não vai matar, não vai tirar a vida de ninguém. Há, porém, como a doutora aqui acabou de nos dizer, pessoas que têm esse mal com a bebida, que vem ser uma doença como ela já aqui nos colocou. Muito bem, 14 horas e 1 minuto, nós iremos para um intervalo, depois nós vamos voltar e a doutora vai falar um pouquinho mais aí da semana que vai estar acontecendo, falando do histórico também, do trabalho, de todo esse esforço que ela tem feito juntamente com uma grande equipe para conscientizar as pessoas no combate às drogas. Fiquem ligadinhos, o telefone aqui, o WhatsApp 992 22 51 24, para você mandar a sua questão, a sua participação. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir.
E além de tudo isso, com o seu Construcard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda. Em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Dr. Trajano 394, no centro da cidade. O telefone 3495-1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro-zircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br. O endereço: Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com/brutusgf. Educadora. Pessoal, vá conhecer a Verão Tropical Sorveteria e Açaí. Leve sua família, amigos e saboreie um dos melhores sorvetes de Limeira. Tem deliciosas taças gourmet, petit gâteau, açaí, mais de 40 sabores de massas e picolés. Verão Tropical é um ambiente familiar, aconchegante e o atendimento é personalizado. Verão Tropical Sorveteria e Açaí, em 3 endereços. Rua Bahia, número 206, no Jardim São Cristóvão, General Rondon, 2055, na Vila Labaque, e na Rua Júlio Giusti, 145, São Jerônimo, na cidade de Americana. Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta, doces, salgados. Empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na Padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22 horas, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone 3452-4843. Você está ouvindo na Educadora Encontro com o Padre Danilo. Muito boa tarde, estamos de volta aqui na Rádio Educadora e nós estamos aqui com a participação da doutora Mayra, que veio falar sobre o combate às drogas, a semana que nós estamos passando aqui, que é tão importante para todos. Combater, prevenir e, sobretudo, ter consciência do quanto é importante o tratamento. Para você que tem seu filho em casa, para quem conhece, para quem tem conhecido, para seu irmão, tantas pessoas que são próximas e talvez estejam precisando de ajuda. A droga realmente ela tira toda a nossa dignidade, desde o jovem à criança, e é triste ver que cada vez mais cedo as pessoas estão fazendo uso desses males, não é? Doutora, vamos continuar nosso bate-papo aqui, não é? Muito bem, no trabalho que a senhora tem feito, tanto na pastoral da sobriedade, como atendendo as pessoas, não é? O uso das drogas tem crescido realmente entre jovens? Sim, cada vez também, né? Sim. Cada vez mais cedo a experimentação. Antes, o que se falava que a experimentação ela ficava na faixa dos 15, 16, 17 anos. Hoje a experimentação sabe que ela está na faixa dos 9, 10 anos de idade. Sim, inclusive você já encontra crianças dependentes de droga, não só a experimentação. E sabe-se também que a faixa da terceira idade também tem aumentado o uso, principalmente do alcoolismo. É outro extremo de idade que tem aumentado bastante. Então, hoje, muitas vezes a gente atende, né, um paciente ou na sala, a gente vê que muitas vezes o indivíduo tem começado a usar droga tarde. Até eu brinco, né? Eu digo, mas depois de velho você vem experimentar isso? Então, assim, para a gente ver como já não tem aquela coisa assim,
como é que eu posso dizer, determinada. Experimenta nessa fase, desenvolve a doença nessa, aí depois trata e depois não. Agora não tem mais idade, não tem mais, né, essa faixa etária, não tem nível socioeducacional. Lógico que os fatores de risco ele está junto com outras questões, sim, socioeconômicos e educacionais, mas já não tem isso como determinante. Pois é. Uma ouvinte aqui nos mandou pelo WhatsApp. Você que quiser mandar uma pergunta para a doutora, fica à vontade, não é? O 992 22 51 24. Ela pergunta o seguinte: ela fala da questão da legalização da maconha. Ela disse que ela é contra, porém muita gente é a favor, dizendo que a maconha não faz mal. Não, muito pelo contrário, né? A maconha por isso ela é uma droga ilícita, ou seja, ela é ilegal. Essa legalização da maconha hoje realmente é bem polêmica, tá? É um tema atual, inclusive é um tema amanhã à noite na Câmara Municipal, com o doutor Rafael Mestre. A aula dele de amanhã à noite vai ser sobre essa questão da maconha, que cada vez se usa mais e mais cedo, né? Porque começou na questão dos remédios, sim, existem algumas medicações que são feitas dos canabinoides, né? Que são derivados da planta cannabis, assim como os opioides, opiáceos, que são derivados da papoula, que é onde também extrai a heroína, que é droga de abuso. Então, assim, ninguém vai dar um cigarro de baseado para uma criança epilética. Então, a coisa não é por aí. Em segundo lugar, a maconha, ela causa dependência, sim. Ela faz todos os males que o cigarro ocasiona no sistema respiratório, né? A boca, orofaringe e pulmão, a maconha também faz, né? A questão de câncer e tudo mais. Tudo que é inalado, que é fumado, traz todos esses males para o sistema respiratório. Causa alterações comportamentais, sim. O THC, ele age a nível cerebral, provocando alterações comportamentais, de conduta, alterações da memória, principalmente no adolescente. Então não é uma droga inócua, ou seja, não existe droga inócua que não faça mal, mesmo aquelas que sejam legais, como o tabaco e o álcool. Então essa conversa de que fumar um baseadinho não faz mal é conversa mesmo. Sim, com certeza. E assim, ainda é uma grande porta de entrada, né, para as outras drogas. Tem indivíduo que consegue ficar usando o seu baseado e não passar daquilo? Tem, sim, com certeza, né? Mas quem que vai arriscar? Como é que a gente vai arriscar que depois isso aí não vai progredir, não vai evoluir, né? Então, quer dizer, e não tem como saber isso, não tem como determinar isso. Pois é, doutora, uma outra ouvinte aqui diz que ela faz uma grande confusão entre o que é maconha, o que é cocaína e o que é o crack. São drogas diferentes, né? A maconha é uma droga derivada da planta cannabis sativas, que nós, né, aqui produzimos. Uma droga, vamos dizer assim, de tropical. Ela é plantada, né, apesar que plantam estufas, qualquer país planta, tá? Mas é de clima, mais clima tropical. A cocaína é da folha cox, tem um nome científico, agora me fugiu. Nós aqui também da América do Sul, nós somos grandes produtores, né? Alguns países da América do Sul. Também quando o pessoal fala, maconha é natural porque é de folha. Não, a cocaína também é, tá? Só que aí tem a produção das folhas e a partir daí se extrai a pasta base da cocaína e tudo mais. E o crack apenas é um resquício da cocaína, que misturado com outras substâncias como o bicarbonato, aí ao esquentar ele fica uma pedrinha duro, aquilo é inalado, né? É fumado e traz mais prejuízo instantâneo do que mesmo a cocaína, que é, entre aspas, vamos dizer, mais pura. Claro que as três fazem muito mal, como a doutora acabou de nos dizer. Porém, doutora, dessas três, a maconha, a cocaína e o crack, a mais agressiva? É o crack. O crack, ele tem um poder adictivo muito grande, muito intenso, justamente por causa disso, porque ele é inalado, né? E aí o poder dele, ele faz em segundos, ele faz efeito a nível cerebral, misturado com as outras substâncias, né? Juntamente com a cocaína. Então ele tem esse poder adictivo, ou seja, o poder de adicção do indivíduo se tornar dependente em bem menos tempo do que as outras duas drogas. Uma outra ouvinte aqui, muito bem a participação de todos aqui, não é? Pergunta o seguinte: se as drogas, aquela não cita qual, não é? Mexe com a questão de neurônios. Sim, é o cérebro, né? O neurônio é a célula do cérebro. Então você imagine o nosso cérebro sendo agredido
a todo instante por drogas, por substâncias que essas drogas são psicoativas, né? São drogas que agem a nível cerebral. Por isso a questão, quanto mais cedo, pior. Quanto mais cedo se experimenta, quanto mais cedo se usa, porque o cérebro que está em crescimento, né, milhões, bilhões de neurônios a todo instante, fazendo tipo um curto, né, um circuito cerebral, e ele começa a ser agredido por essas drogas. Existe sim uma destruição a nível cerebral de neurônios, por isso que vem as questões comportamentais, as questões de caráter com o usuário crônico dessas drogas. Muito bem. Estamos aqui com a doutora Mayra, neurologista, também trabalhando sobre a prevenção do uso das drogas. Se você quer participar conosco pelo WhatsApp 992 22 51 24. A linha da educadora, para você falar ao vivo, 21 13 50 20. Nós temos aqui uma pergunta, não é? Dizendo o seguinte: padre, a questão das drogas, dependência, tem alguma relação à genética? Também, né? Mas assim, a genética é apenas um dos fatores, tá? Não é o principal nem o primordial, né? É um dos fatores. Isso faz parte dos fatores de risco, né? A questão da genética, fatores sociais, familiares, né? Tá? Então, quanto mais fatores de risco o indivíduo tiver, aí a chance dele se tornar o dependente é pior. Mas não é o único fator e nem é o principal. Muito bem, doutora. Nessa questão de fatores, na opinião da senhora como médica, como cristã, o que tem sido esses fatores que puxa mais a moçada, enfim, o povo, não é, para cair nas drogas? Hoje, padre, eu digo assim que essa é o mundo que a gente vive, esse mundo muito globalizado, essa coisa assim do imediatismo, essa questão da busca pela felicidade. Eu até brinco que tem até a musiquinha da Xuxa, né? Todo mundo está feliz, ninguém, né? Essa questão de tudo é para ontem, essa intensa busca de prazer, ninguém tem tolerância de lidar com as coisas, com as frustrações, né? Com os nãos, com os limites, e aí a droga ela entra muito nisso, né? Porque momentaneamente o indivíduo tem prazer. A gente não pode dizer que a droga não dá prazer, né? Só que é um prazer momentâneo, né? Então a droga vem muito dessa questão, né? Desse mundo atual. Por isso que hoje em dia, por exemplo, as anfetaminas, elas ocupam espaço imenso, né? Só que a história das anfetaminas não é de agora. Na Primeira Guerra Mundial, as anfetaminas já tinham, os Estados Unidos mandava os soldados para suportar a questão da pressão da guerra e tudo mais. Só que isso veio, hoje em dia a Europa lança no mercado várias anfetaminas por dia, por mês, por semana, sei lá o quê. Por quê? Porque aí a pessoa só vai para balada se usar uma droga, só faz isso se usar uma substância que lhe deixe feliz. Então acho que hoje vem muito dessa questão de como a gente está vivendo. E aí eu acho que aí entra toda essa questão de valores, de família, né, religiosidade, que são os nossos fatores de proteção. Uma ouvinte manda aqui também dizendo que ela viu numa festa, além das balinhas, que eu nem sei o que é. São as anfetaminas. A questão do LSD, que já é um pouco mais antiga. E ela pede o que seriam essas balas, o LSD que ela ouve falar. E agora a questão do popper. A senhora já ouviu falar que é um líquido, ela explica aqui que é um líquido com cheiro que as pessoas inalam e diz que dá uma sensação de liberdade. Chama popper. O popper eu não ouvi falar. Novo, é novo, pesquisar. Eu nunca. Mas assim, as balas que eles chamam são as anfetaminas, né? Que são várias, a mais famosa, vamos dizer assim, existe várias anfetaminas no mercado. A que ganhou mais popularidade foi o êxtase, né? Na questão aí das baladas, das festas raves, né? Quando agora já se fala bem menos, mas a gente sabe que existe bastante. São as anfetaminas de um modo geral, essa crocodile, né? Tudo são anfetaminas, que são drogas produzidas em laboratório. Antes o Brasil importava muito da Europa, da China e tudo, mas hoje o Brasil já fabrica, já tem seus laboratórios clandestinos, né? Tem a MDMA, as anfetaminas, né? Muitas medicações, por isso que a Anvisa tirou, um dos motivos da Anvisa tirar os remédios de emagrecer, foi um dos motivos foi esse, o abuso dessas drogas, tá? E a outra... Como foi que ela? Aqui, deixa eu olhar aqui. Então ela falou do popper, do LSD. O LSD, ele ainda é considerada a droga mais alucinógena que nós temos. Geralmente ela é usada na forma de selinho, né? Também é muito antiga o uso do LSD. As pessoas tinham essa cultura de usar o LSD, aquela população, vamos dizer,
que já ia usar para aquilo, que era para fazer o que eles chamam de uma boa viagem. Ele é uma droga alucinógena. Só que o indivíduo, mesmo usando, parando de usar, ele pode continuar no decorrer da vida dele, tendo aqueles lapsos de alucinações, né? Agora, o popper realmente eu não conheço. Mas, no caminhar de coisa, deve ser uma anfetamina, né? Porque é o que produz milhares, vão só mudando o nome, um pouco na forma de agir. Ou maconha sintética, que agora tem invadido muito o mercado, né? A questão da maconha sintética, com poderio de 10, 20 vezes mais do que a maconha derivado da planta. Pensa bem, minha gente, cada vez mais estão progredindo no caminho da questão das drogas, não é? Boa tarde, padre, sua bênção. Gostaria de perguntar para a doutora se a fumaça da maconha faz mal para quem não usa. Meus filhos estudam na creche deles e tem um aluno que fuma dentro da sala de aula. Se a fumaça da maconha faz mal. Como assim? É o fumante passivo, independente dele ser da maconha ou que se fosse o cigarro normal. Lógico que o poder não é o mesmo, né? O efeito não é o mesmo de quem está inalando ali, fumando diretamente, tá? Mas toda fumaça que você acaba sendo fumante passivo, ele acaba fazendo um seu mal de qualquer maneira, principalmente o fator irritante para vias aéreas, mas não ao ponto da pessoa como droga, vamos dizer assim, né? Mas sim como da parte do trato respiratório. Agora sim, a fumaça com o cheiro, aí pode ser um fator de curiosidade, né? Eu acho que eu vejo mais nesse sentido. Pois é. Estamos aqui na Rádio Educadora, nós deixamos o WhatsApp 992 22 51 24 para que você participe pelo WhatsApp 992 22 51 24 e também pela live do Facebook você pode colocar aqui a sua mensagem e nós vamos estar passando a doutora logo mais. Mais um intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para construção, do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu Construcard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Dr. Trajano 394, no centro da cidade. O telefone 3495-1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Está querendo deixar sua casa mais linda? O lugar certo de comprar é na Rosada Tintas. Atendimento personalizado, a confiança e garantia de mais de 46 anos de tradição. Sistema tintométrico com mais de 10 mil cores, além de textura, grafiato, massas de várias marcas. Além disso, a Rosada Tintas conta com um pagamento facilitado nos cartões Visa, Master e Hipercard. Rosada Tintas, tradição que não parou no tempo. Acesse rosadatintas.com.br. Nós temos um amplo estacionamento. Rosada Tintas, Rua 25 de Março, 410, Boa Vista. O telefone 3451-5255. Siga a página da Educadora no Facebook e fique bem informado. Pessoal, vá conhecer a Verão Tropical Sorveteria e Açaí. Leve sua família, amigos e saboreie um dos melhores sorvetes de Limeira. Tem deliciosas taças gourmet, petit gâteau, açaí, mais de 40 sabores de massas e picolés. Verão Tropical é um ambiente familiar, aconchegante e o atendimento é personalizado. Verão Tropical Sorveteria e Açaí, em 3 endereços. Rua Bahia, número 206, no Jardim São Cristóvão, General Rondon, 2055, na Vila Labaque, e na Rua Júlio Giusti, 145, São Jerônimo, na cidade de Americana. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira.
anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet gfbrutos.com.br. O endereço: Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com/brutusgf. A mais ouvida, Educadora. Você está ouvindo na Educadora Encontro com o Padre Danilo. Muito boa tarde, estamos de volta aqui no nosso encontro, hoje de modo muito especial, o nosso cuidado com o ser humano, como sempre fazemos aqui. Por isso a presença da doutora Mayra, que vem falar sobre o combate às drogas. E nós agradecemos a todos que participaram aqui pela nossa live no Facebook. Evidentemente, algumas perguntas bem pessoais, não é? Nós não vamos falar aqui, não vamos aprovar para que entre o nome da pessoa, porque a pessoa também tem direito ao anonimato, não é? Muito bem, doutor, aqui há muitas perguntas sobre a questão do tabaco. Quero parar de fumar, como que eu faço? É difícil e tudo mais, não é? O tabaco, porque de todas as drogas que existem no cigarro, né, vamos dizer assim, a única que dá dependência é a nicotina. Tem uma dependência intensa, por isso que realmente não é fácil parar de fumar. Ao mesmo tempo, o tabaco é aquele que você, tirando o tabaco e os opioides, né, que no caso a heroína como droga de abuso, são as únicas que você consegue dar a própria droga, vamos dizer assim, para você fazer o desmame. Né, que no caso o tabaco, você tem que usar, existe tratamento, né, mas vamos dizer assim, com mais propriedade, inclusive médicos, né, que têm experiência, geralmente os pneumologistas, a gente que lida com essa questão da drogadição, e os pneumologistas, porque existem grupos, né, que fazem grupos de tabagistas. A pessoa pode participar dos outros grupos de autoajuda, sim, porque o tabaco é considerado, é uma droga que, né, com atividade cerebral e que causa dependência, então o grupo de autoajuda também é salutar se a pessoa participar. Algumas medicações são usadas para tentar melhorar a vontade, tentar melhorar a extrema ansiedade, aquela compulsão de usar. O adesivo, existem os adesivos que são eficazes, sim, porque na realidade o adesivo, o médico aí tem que fazer a avaliação, né, de quanto a pessoa usa para usar o adesivo, e aí o tempo que usa, o tempo do desmame, quer dizer, você vai melhorando a dose do adesivo, automaticamente o paciente vai diminuindo a quantidade de cigarro que ele fuma, ele estabelece uma data para ele parar, aí ele vai fazendo isso com o adesivo, e o que é principal para não só o tabaco como as outras drogas, é estabelecer a mudança de hábito, né? Porque o cigarro ele tem muito isso. Quem usa droga de uma forma geral, existem hábitos, né? Você estabelece rituais de uso. Isso a gente vê na maconha, no próprio cigarro, no tabaco, na cerveja, né? Então, o que faz parte do tratamento? É você tirar essa rotina, é você fazer mudança de hábito. Então, isso é uma coisa que se aconselha. Você acorda de madrugada para fumar? Então, você deixa o cigarro lá no quintal. Porque à noite, se você acordar de fumar, não, o cigarro está lá no quintal, não vou buscar, não. Então, você vai quebrando essa rotina. Isso é uma das coisas, né, de mudança de hábito que vale muito para o cigarro. Tomei um cafezinho, me dá vontade de fumar. Então, não tomo o cafezinho, porque senão, né? Aí eu leio o jornal, me dá vontade de fumar. Então, não pego o jornal. Então, você vai construindo, né, essa quebra de hábitos para você diminuir essa vontade do uso do tabaco. Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Mayra, falando sobre a prevenção das drogas. Doutora, então vamos falar da semana, não é? A programação, o que vai acontecer durante esses dias. Isso. Ontem, a tribuna livre foi usada pelo conselheiro do COMAD, né? Agradecer o empenho, o pessoal do COMAD. O conselho reativou de 2 anos para cá. Os conselheiros estão animados, né? E conseguimos até uma sala, o conselho conseguiu uma sala, a prefeitura, né? Secretaria de Saúde, que fica lá na Major Levi,
né? Ana Carolina Levi, que é ali no prédio da saúde mental, no primeiro andar. Então, ontem a tribuna livre foi usada pelo conselheiro Tony, ele expôs algumas estatísticas na questão do uso de drogas. Hoje, os conselheiros do COMAD foram em algumas escolas onde houver o PROERD, né? Onde houver o PROERD e a formatura do PROERD, levar o convite a algumas escolas, principalmente dessas crianças e pais. Amanhã, de manhã, a partir das 8h30 da manhã, o Dr. Rafael Mestres, ele é psicólogo especializado em dependência química de Curitiba, nós já trouxemos ele outro ano, né? Ele vai estar falando sobre a ciência da prevenção na questão das drogas de manhã, vai ser como se fosse uma capacitação, a gente convidou as escolas, né? As entidades, e aberta ao público em geral. À noite, o doutor Rafael vai estar falando sobre a maconha, né? Um assunto muito polêmico, muito atual, onde ele vai estar falando da questão dos jovens cada vez se usando mais e mais cedo. Na quinta-feira, nós temos o teatro, no Teatro Nair Belo, a partir das 19h30, a peça Videotape, que vai ser direcionada sobre essa questão do tema do uso de drogas, né? Fica o agradecimento ao Farid Zani, o secretário de Cultura, quando ele conseguiu com a gente, né, dar esse empenho dessa peça. Na sexta-feira nós vamos ter na Câmara Municipal, onde eu fiz o projeto de resolução, onde cada vereador vai homenagear uma pessoa na cidade, do qual essa pessoa tem um trabalho voltado à questão das drogas, da dependência química. Então cada vereador vai homenagear uma pessoa, então são 21 homenageados, né, da sociedade de Limeira, da cidade de Limeira. No sábado vamos estar na praça, estamos tentando ver o tiro de guerra, os escoteiros, o pessoal do COMAD, os conselheiros, grupos de autoajuda, vamos estar lá, vamos fazer como se fosse um pedágio, distribuir folhetos ali onde os endereços dos grupos de autoajuda, aonde procurar ajuda, podemos estar lá orientando os conselheiros do COMAD, o pessoal dos grupos de autoajuda, né? Quem quiser tirar dúvidas, então a gente vai estar distribuindo esses folhetos. E no domingo de manhã vamos ter a 10ª pedalada da Pastoral da Sobriedade, que vai estar saindo em frente da Catedral Nossa Senhora das Dores, né? Tem o percurso pela cidade. Quem não quiser pedalar vai ter a caminhada, né? A primeira caminhada e a 10ª pedalada, com apoio da Leal Bike, onde vai ter aquele percurso. Na volta do percurso vai ter sorteio de brindes e o sorteio de 3 bicicletas. É uma forma da gente colocar, né? Da gente se mostrar, dizer que a gente não é a favor das drogas, que a saúde acima de tudo, porque já que é uma doença, então a gente tem que prevenir isso. A gente tem que prevenir porque a gente quer a saúde das pessoas. Muito bem, nós agradecemos a todos que estão sintonizados, que estão nos vendo e acompanhando pelo Facebook e também pelo rádio. Aqui conosco a doutora Mayra falando sobre a semana de prevenção, de combate às drogas. Doutora, estamos chegando já no final do nosso encontro. Gostaria de agradecer a senhora pela presença. Obrigada, padre. Obrigada a todos os ouvintes, ao apoio da rádio. É sempre muito bom a gente fazer essa divulgação de trabalhos bons. Claro, agradecer ao nosso diretor Caio por permitir que nós estejamos aqui falando sobre esse assunto. E para nós terminarmos, as considerações finais, né, do quanto é importante, a senhora poderia dizer como médica, como cristã, a questão da prevenção e a questão do tratamento. Sim, a prevenção é tudo assim. O melhor tratamento é a prevenção, é o não usar, é o não experimentar. Mas saber assim, que as pessoas têm que ter consciência, têm que ler, têm que informar, têm que saber o que é isso, o que é droga, que mal, aonde eu posso chegar, as consequências. Eu acho que isso é o principal. E saber que como uma doença ela tem tratamento. E às vezes a família, se ela admite que tem o problema, que está acontecendo alguma coisa, procure ajuda. Vá no grupo de autoajuda, que se tem vergonha de ir no médico ainda, e não ache que a internação é o primeiro de tudo. Vou internar e o problema está resolvido. Não, não é assim. Vá se informar, vá se aconselhar com pessoas que lidam com isso. E aí, normalmente, eu acho que os grupos de autoajuda, de uma forma geral, são as pessoas que estão ali, que se não vivenciam isso diretamente, porque são dependentes em recuperação, ou alguém da família deles são. Então, acho que são as pessoas mais preparadas para isso. E nós temos o CAPS-AD na cidade, nós temos alguns médicos que também lidam com isso, né? Mas a pessoa tem que procurar informação, porque quanto mais cedo você conseguir fazer uma intervenção naquele indivíduo, a chance dele, como qualquer outra doença, ela é maior.
Muito bem, então está aí para nós os conselhos que hoje a doutora nos passou. Você que lida com pessoas dependentes químicas na sua casa, qualquer tipo de droga, não é só sem vergonhice, não é a questão da índole da pessoa, mas não vá para esse lado. Aquilo que nós dissemos no começo ainda vale, não é? É preciso que a pessoa se trate, porque ela está sendo usada pelas drogas. Está tendo aí um grande uso e do uso do mal. Até um guarda aqui nos mandou, né, o Jean, deixar um grande abraço a ele, dizendo sobre a questão da impunidade que existe das leis do nosso país. Realmente, nós sabemos que o tráfico é considerado como crime hediondo, se não me engano. Sim. Não é? Porém, são leis que não abrangem a todos. O maior de idade, o menor de idade, aí vai pegando, acaba escapando. Mas, como a doutora disse, procurar uma ajuda. Se não quer com médico, os grupos de ajuda. Eu digo aqui que na Santa Luzia, toda segunda-feira, às 19h30, no Centro Catequético, a Pastoral da Sobriedade se reúne para ajudar o dependente químico e outras dependências do dinheiro, da internet, do computador, que tem sido aí também, sem dúvidas nenhuma, avassalante na família, não é? A gente sempre brinca que todo mundo tem seu pecadinho de estimação, né? Infelizmente. Muito bem, meus queridos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe o trabalho, coragem. Obrigada, coragem, muito. E lá na Câmara, continue nos representando. Aquilo que eu digo para todo vereador quando eu encontro, defenda os pobres, porque nós precisamos. Tem muita coisa em Limeira que precisa ser feita, eu digo, não percam tempo com aquilo que é desnecessário. A hora que nossos vereadores acordaram para isso, aqui está uma maneira de defender a família, combater as drogas. Há tanta coisinha quirela que o pessoal fica correndo atrás e não corre atrás daquilo que é necessário. Então a cidade precisa de segurança, tem a questão do medicamento, tem a questão do posto de saúde, tem muita coisa para o vereador fazer aqui em Limeira, muita coisa. Não estou dizendo que não fazem. Daqui a pouco vão brigar comigo. Para que os vereadores não fazem nada. Estou dizendo isso. Estou dizendo e reafirmo aqui. O trabalho para com os pobres, o trabalho para com os necessitados passa pela família e passa dessa maneira. Quando eu tratar a família com segurança, quando eu tratar a família prevenindo do uso das drogas, quando eu der para a família limeirense o necessário para ela poder sobreviver, nós vamos diminuir muito a questão das drogas. Sim, com certeza. Tudo isso faz parte da prevenção. Tá certo, doutora? Eu brinco sempre com ela, falo, olha, eu tô de olho. Eu sei. Tanto nela, como no Marcos Xavier, como no Vaguinho. E quando eu vejo os outros vereadores, eu também cobro porque nós merecemos respeito, embora a gente viva aí uma grande desilusão política, há pessoas boas ainda na política, né? A doutora é uma que eu conheço, sei da sua honestidade. Muito bem, terminamos por aqui. O Edmundo Silva já chegou, não é, para falar um pouquinho de alegria, de amor, de paz para nós com a sua seleção musical, e amanhã nós estamos de volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que essa bênção desça sobre as famílias que sofrem com a dependência. A você que é dependente, que Deus possa lhe abençoar e que você procure ajuda necessária para a sua libertação. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser.